Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Então, Jesus disse, Jesus falando: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram das lamparinas e levaram o azeite nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: dá-me-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, para que as nossas lamparinas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, porque vai nos faltar tanto para nós como para vocês. Vão até a venda e comprem um azeite ali para vocês. E saindo elas rapidamente para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, diga comigo assim: preparadas. O milagre desse texto está nessa palavra. As que estavam, diga mais forte, as que estavam preparadas. Você percebe, meu irmão, que não tem a ver com coincidência, tem a ver com preparo. As que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, e mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo, não as conheço. Portanto, vigiai, porque não sabei nem o dia e nem a hora. Amém? Irmãos, texto é lindo, porém um texto duro. Observe que Jesus está ensinando por parábolas. Nós costumamos dizer que parábolas são ilustrações. Elas não deixam de ser ilustrações. Mas parábolas, elas são um conceito de ensino para as pessoas com menos conhecimento cultural. Você vai perceber que Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele sobe o nível da conversa. E Nicodemos fica confuso. Quem era Nicodemos? Doutor da lei. Um dos homens mais inteligentes e respeitados do seu tempo. Se tornou discípulo de Jesus. Não discípulo direto dos 12, mas discípulo que financiava, inclusive, o ministério de Jesus, junto com José de Arimateia. Mas encontramos Jesus falando para os camponeses. E para os camponeses, Jesus usa uma linguagem simples, lírio do campo. Ele fala sobre aves no céu, raposa tem covil, aves tem ninho. Então Jesus, ele tinha uma linguagem clara para ensinar. Mas ele também não tinha rodeios. Ele era objetivo e claro para ensinar. Posso ouvir amém? Então, Jesus era claro. Se você parar para ler o Evangelho com muita calma e cautela, você não vai precisar de um dicionário para descobrir as palavras que são trazidas ali. Por quê? Porque os Evangelhos é a prática da caminhada de vida de Jesus naquele tempo. Inclusive, o Evangelho também não é uma biografia. Os Evangelhos não são uma biografia de Jesus. O Evangelho era uma forma de escrita no período do século I e antes do século I também. Era uma forma de escrever algo, era uma forma de escrita. Era como o gênero literário, por exemplo, drama, comédia, romance, ação. Havia também um estilo literário chamado Evangelho. Essa forma de escrever Evangelho, narrava-se histórias de pessoas, com sempre um personagem central. O que é uma biografia? Eu não sei se você gosta de leitura, eu li uma biografia que vale a pena você ler, do Assis Chateaubriand, Assim é Chateau, o livro bacana, bacana mesmo o livro. Também li a do Nelson Mandela e me decepcionei porque no livro diz uma coisa que na verdade foi outra, na vida do Nelson Mandela. Mas
esse livro, uma biografia, ela vai contar a história do sujeito. E o evangelho é parecido, mas não é biografia. Porque a intenção do evangelista, escrevendo o evangelho, não é falar do que Jesus era, mas do que Jesus fez. Viu a diferença? E quando você vai olhar o evangelho, em momentos da história, Jesus ele desaparece para aparecer um milagre na vida de alguém. Você vai perceber que na mulher do fluxo de sangue, naquele texto, o personagem central não é Jesus naquela história. O personagem central é quem? A mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus, por exemplo, cura o Bartimeu, o personagem central da história não era Jesus, era o cego Bartimeu, que o texto é claro, era cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava na beira do caminho mendigando. A grande questão é, meu irmão, que quando uma história para nós é apresentada e tem Jesus no meio, por mais que o autor não queira que ele seja o personagem central, ele se torna. Porque ele é tudo que temos. Posso ouvir glória a Deus? É engraçado olhar para algum texto e pensar assim, mas não tem como essa mulher ser o personagem central, porque por mais que ela esteja doente, olha como é que o texto é claro, ela estava doente há 12 anos, hemorragia, olha quantos detalhes, e ela estava com fé, gastou tudo que tinha, e ela pensou assim, se algum dia eu tiver a oportunidade de tocar tão somente na ponta do vestido dele, eu serei curada. E aconteceu, irmão, e não é sorte. Ela estava preparada e com a fé. Ela entrou no meio da multidão, se embrenhou lá no meio daquele monte de gente, e ela tocou na orla do manto e foi curada imediatamente, o sangramento acabou. Embora o evangelho não tenha a intenção de Jesus ser o personagem principal dessa história, ele vai se tornando principal em tudo, né, irmão? Porque é interessante. Quando Jesus entra em um episódio, ele passa a ser o centro de todas as atenções. A intenção era contar a história da mulher, mas nós só conseguimos olhar para Jesus. A intenção do escritor do evangelho lá era contar a história da filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava enfermo, já era chefe da sinagoga, mas se Jesus entrar na história, tudo muda, meu irmão. Olha, presta atenção numa coisa, a sua vida é interessantíssima, ela é bacana, ela é legal, mas depois que Jesus entrou na história, a sua história não tem mais importância, porque depois que ele entra na nossa história, tudo se faz novo, tudo se faz maravilhoso, tudo se faz sublime, porque ele é quem passa a ser o motivo maior da nossa caminhada. Amém? As parábolas estão no evangelho porque Jesus quer ensinar a pessoas simples. E ele vai explicando coisas complexas de uma forma muito simples. Olhe comigo. Ele usa da cultura dos judeus ou dos hebreus, porque ela é muito antes dos judeus. Um dia eu explico a diferença com calma. Ele conta da cultura que haviam 10 virgens, moças aproximadamente aí com seus 14, 15 anos. Porque depois que a moça tinha seu primeiro ciclo menstrual, ela já podia se casar. Então, as moças eram dadas em casamento pelos seus pais. Elas não, esse negócio de casar por amor é moderno, irmão. Esse negócio de casar por amor, é a gente que inventou esse negócio. Nós do Ocidente, porque lá no Oriente, casa por troca de camelo. Estou com 5 camelos, troca na sua filha, obrigado, leva, partiu. Quanto mais filha, mais camelo entra. É assim que funciona no Oriente. Ainda é assim. Essas mulheres são privilegiadas aqui no Brasil, irmãos. As mulheres brasileiras dão sorte, nasceram num país bacana, né, que a mulher pode escolher o marido que vai casar. Diga assim, marido, deu sorte, hein? Fala para tua esposa, hein? Deu sorte, hein? Eu, casa aí, ai, pastor, eu gostei desse aqui, é legal, casa, meu filho. Lá, se fosse outros lugares da terra aí, minha irmã se ia casasse, eu quero ele aqui. Não, mas eu quero outro, não tem esse negócio não. A gente só vê isso em filme, dando diferente, né? Jesus pega da cultura 10 virgens, 10 mocinhas, novinhas, estavam preparadas para uma boda. Jesus então ele vai dar um exemplo em que vai aparecer um noivo e o entendimento você entende diferente.
deles. Mas vamos lá. O entendimento é que vai aparecer alguém para escolher uma das 10 noivas para se casar. Ok? Amém? Porque não era praticado a poligamia no Novo Testamento. O judeu casava-se com uma mulher só. Só podia se casar com a segunda se a primeira fosse estéril. E no período do Gênesis, isso muda um pouco, porque a serva da mulher é prolongamento dela. Por isso que Agar entrega Sara entrega Agar como esposa de Abraão para gerar um filho, porque passa a ser filho do Abraão, e ela também tem direito, porque a serva é propriedade dela. Assim como Raquel e Lia, e o Jacó casa com a Lia e leva a Raquel porque é da paixão, e aí como a Lia não pode ter filhos, ele ganha a serva dela, para ter filhos com a serva. E aí o Jacó tem Bila, Zilpa, é uma coisa louca. Mas lá para frente já é uma só. Então o entendimento deles ao ouvirem Jesus contar a parábola é assim: o noivo vai vir e vai chamar das 10, ele vai escolher uma para casar. Jesus usa o exemplo da igreja como noiva e dele, Cristo, como noivo, lá na frente. Vamos entender isso. O conceito de igreja como noiva não é apresentado ainda nesse momento do Evangelho. Paulo traz esse entendimento para a igreja, de que não há nada mais perfeito na cultura dos hebreus de que um casamento. É que a gente vai lendo, irmão, vai atropelando e vai ouvindo umas coisas loucas na internet. Irmãos, a internet é um lugar engraçado. Ela foi dando voz para o idiota, e a gente vai ouvindo as idiotices, vai dizendo, uau. Não, irmão, devagar, vamos lá. Ele não ia casar com as 5 ou com as 10, escolheu uma. E o que essas 10 fizeram? Estavam como preparadas, porque uma hora ele ia chegar. Uma hora o noivo ia aparecer. Eu não sei qual será escolhida, mas eu tenho que estar o quê? Preparada. Esse mesmo princípio acontece lá com Esther, por exemplo, que ela se prepara para o rei. Olha que interessante, essa cultura de um noivo poderoso se encontrando com uma noiva simples, ela tem que estar preparada. E 10 dessas moças estão vestidas, ornamentadas, paramentadas, bonitas, tudo certinho. Só que você vai perceber que o noivo chega de madrugada, meia-noite, no início da madrugada. E à medida que o noivo chega, elas têm que ter o quê? Já que ele pode vir de manhã, de tarde, de noite. Iluminação, lamparinas. Não havia lanterna, pilha, lanterna de LED, muito menos. Não havia nada disso. Lamparinas feitas, algumas feitas de ferro fundido ou de barro, onde se colocava um azeite, colocava-se um pavio, ou o azeite queimava na ponta por um pedaço de madeira, acendia-se na ponta, e ali iluminava-se o caminho das pessoas quando andavam no escuro. Então elas carregavam a lamparina para não correr risco de ficarem no escuro. O problema é que o texto vai nos mostrar que não é a lamparina o importante. O texto vai nos mostrar que não é a noiva importante. O texto vai nos mostrar que não é importante elas estarem acordadas até a hora do noivo chegar. O importante é não faltar azeite, irmãos. Porque de que adianta um carro sem combustível? De que adianta uma televisão sem ter energia elétrica? De que adianta um celular sem um carregador e sem energia para carregá-lo? De que adianta um fogão bonito sem gás de cozinha? De que adianta, irmãos, uma lamparina sem um azeite? E o contexto do texto nos leva a entender que nessa história, nessa parábola, o mais importante é não perder o quê? O azeite. Mas eu queria dar para você alguns predicados, alguns indicadores desse texto. Primeiro, o noivo, ele é representado por Cristo. Lá em Apocalipse, tem tudo aí na tela, vamos lá, Apocalipse 19, 7. Cristo e a sua chegada representam as bodas do Cordeiro na sua segunda vinda. Regozijai-vos e alegremo-nos, demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, ou já se preparou.
Jesus não está falando daquele momento dele, mas que ele viria um dia. E dependia de uma noiva preparada. Virgens, nesse texto, representam a igreja pura. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso em vós e com o zelo de Deus, para que vos tenham preparado para vos apresentar virgens puras ao noivo, a saber, a Cristo. Lamparinas. Nós podemos crer que nesse texto elas representam a palavra revelada. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz ao meu caminho. O azeite, ele é representado na Bíblia pela pessoa do Espírito Santo de Deus. É a unção que mantém a lâmpada acesa. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para as candeias, para fazer arder as lamparinas continuamente. Virgens loucas, podemos representá-las por um grupo de pessoas que se dizem seguir a Cristo, porém não obedecem os seus fundamentos e mandamentos. É aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Compará-lo-ei a um louco, Mateus 7, 26, que fez a sua casa sobre a areia. As virgens prudentes podem representar todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, Mateus 7, 24. As virgens prudentes são aquelas que obedecem a Cristo, por isso o azeite sempre é suficiente. Em buscar o azeite, pode representar para nós, quando elas falam, dá do seu azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. Mas as prudentes negam e dizem, não podemos dividir o azeite, vão comprar. As loucas esperavam ser salvas com um azeite que não pertencia a ela, o azeite alheio, sem esforço. O azeite não é fácil, não é barato. Existe um processo para a sua extração. Abnegação, prudência, significa um tempo especial de preparo, de cuidado, de uma salvação que ela é totalmente individual. Não podemos compartilhar com outro. Romanos 12, 14, 12. Não dará contra si o Senhor. As virgens prudentes trabalham diligentemente para cumprir o seu propósito, suprir suas necessidades, estarem prontas para o casamento. Mas as nécias queriam participar da festa, sem esforço, sem nada. Então você entendeu aqui onde o texto pode querer chegar, e onde eu também quero chegar. Primeira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa trajetória dessa noite. O nosso maior desafio hoje, como igreja, é conseguir manter a lamparina acesa e não caminhar sem carregar o azeite. As 10 dormiram. O problema não está em dormir. O problema está em dormir e não estar preparado para aquele sono. Não tem a ver com as 10, o grito de que o noivo veio. Alguém apareceu gritando, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. E as 10 acordaram, se prepararam. Porém, 5 delas, que representam as imprudentes, têm azeite suficiente para queimar na lamparina. Mas só queima a lamparina, não queima lá fora. Não tem nada além do que o que está na lamparina. Podemos assemelhar as imprudentes a pessoas. Com todo respeito, irmão, não vai embora não, fica aqui. A palavra é dura, mas é para o seu bem. Posso ouvir amém? Pelo amém, eu acho que o melhor foque em mim aqui, varão, foque em mim aqui. A palavra é dura, mas não tira da internet não, meu filho. Porque se eu não for duro contigo, o diabo vai ser facilmente mole. Não, não vai ser. Ele vai ser mais duro. Fica ligado. Eu assemelho as 5 imprudentes, irmãos, a pessoas que são excelentes crentes aqui na igreja. Aqui na igreja canta, aleluia, levanta a mão, aleluia. É uma bênção, jeito de crente, cara de crente,
carinha de bom, amém, piedoso. Entretanto, lá fora, são imprudentes. Vão ficar de fora das bodas, porque não tem negociação. Não há meio evangelho, irmãos. Ou somos transformados por inteiro, ou vamos para o inferno. 99% no céu, 100% no inferno. Pastor, mas eu fui 99%, eu pregava. Mas não posso fazer nada porque não era 100%. Eu era 99,5%. Não serve. Quer um exemplo? Vamos lá. Vou usar aqui os pastores aqui como exemplo. Casado há 29 anos, né? Feliz no casamento? Tudo bem? Certinho? Ok? Amém? Você aceitaria um marido 99% fiel? Por que não, minha filha? Tem gente que não tem nenhum marido. Você não quer um 99% fiel? Uma esposa, varão, ok? 100%? Boa, bem. 99% fiel. Quer? Por que não, varão? Você vai casar, minha filha? Em nome de Jesus. Um cara rico, bonito, inteligente, vai te levar para passear. Pai, calma, é para ela a profecia. É ela que vai casar, tu já casou. Você quer um marido 99% fiel? Por que não, minha filha? Tem muitas aí que não vão casar. Por que você não quer 99% fiel? Você quer quantos por cento? 1000%? Não, mas só vai até 100. Tá igual a Dilma, né? Só vai até 100, minha filha, calma. 100%, ok. Não dá para ser 99, mas ele é bonito. Rico. Faz cafuné de vez em quando. Te dá um cartão black. Por que você não quer 99%, minha filha? Você seja exigente. Tem que ser 100%. Você prefere um rico 99% ou um pobre 100% fiel? Sobe 100% fiel. Viu aí, varão? Dá um abraço nessa moça aqui, que ela está no caminho certo, né? Vai lá, dá um abraço nela, Laísa. Libera a bênção sobre ela do marido 100% fiel aí, né? Recebe aí. A qualquer ser humano que eu perguntasse hoje na cidade, se eu sair com uma câmera na rua e perguntar: você é casada, minha filha? Eu sou solteira. Quantos anos? Tá, 25 anos. Quer casar? Quero. Te apresento o marido rico, mas ele te bate. Serve? Não, não serve. Ele te trai? Não, não quero. Por quê? As pessoas requerem para si fidelidade, mas para Deus não dão. É crente aqui dentro. É 99%. Que loucura, irmãos. Criaram-se teologias para facilitar isso. Não tem jeito. Só chegaremos no céu com abnegação, sacrifício. Caminhar para o céu, meu irmão, é pagar um preço alto. Não chegaremos no céu pagando preço de inferno. Não tem jeito. Não conseguiremos chegar no céu pagando o preço de inferno. A vida com Cristo é luta, é batalha, é guerra, é adversidade, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe por que somos mais que vencedores? Porque o azeite que não negociamos é o combustível do céu que nos mantém nessa guerra. E esse azeite é quem? É a representatividade da pessoa do Espírito Santo. Então, meu irmão, nós precisamos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo, porque não sabemos o que virá amanhã. A lamparina de muita gente apagou. Gente que perdeu o brilho da salvação. Gente que era uma bênção, mas de repente o fogo apagou. O que foi? Irmãos, não dá para negociar isso. Estamos vivendo um tempo, irmão, em que nós aqui falamos assim: não, a igreja vai ser perseguida. Já está sendo, querido. É que você não viu ainda. Vai lá no Paquistão e vê se tem culto lá igual aqui. Vai lá no Afeganistão e vê se tem culto igual aqui. Vamos mais perto, vamos na Venezuela. Temos irmãos cubanos aqui na igreja, venezuelanos. Pergunta a ele como é que é lá, meu irmão. Os amigos de Lula, como é que é o culto lá onde eles moram. O pau come, meu irmão.
o pau canta. 300 pastores desapareceram na Venezuela. Não saiu uma nota no jornal. Nenhuma denominação se pronunciou na época. Um pastor amigo lá na Bolívia, durante Evo Morales, foi preso. Pastor Juan, morreu Covid, mas teve na nossa igreja lá no Rio, quando era pastor lá. Ele distribuindo cesta básica, foi preso. 70 dias de cadeia, grade, pá. Crime que ele cometeu, distribuir comida para carentes necessitados. Só quem pode dar é o governo. A esposa fugiu para o Brasil com os filhos. Nós até ajudamos a compra da passagem dela, aérea. E ele ficou por 70 dias preso. O cara foi solto e assinou um termo: não pode dar comida, só quem pode dar é o governo. Sabe o que o pastor fez no dia seguinte? Continuou dando comida. Porque o povo estava morrendo de fome, irmãos. Vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer isso aqui no Brasil, por andar da carruagem, irmãos. Ah, misericórdia, Jesus, a gente escolheu, vamos segurando. Não tem como negociar, irmãos. A igreja de Cristo Jesus é a última porta de guerra contra todo principado e potestades. E sabe o que vai transformar o Brasil? Não é um eleito presidente que você quer, o ABC, é o evangelho do avivamento. É o avivamento que vai transformar a nação. É o avivamento que vai mudar o Brasil. Irmãos, esse discurso não é meu. A igreja brasileira está apontando para um poderoso avivamento que virá para conseguir sustentar as crises que estão prometidas para a nossa terra. E sabe o que vai acontecer? Quem não estiver convicto de que está agarrado a Cristo, vai ficar de fora das bodas, porque vai faltar azeite. Mas eu e você não, a gente vai estar cheio de azeite para competir aquilo que o diabo está plantando contra a nossa vida. E haja o que houver, venha o que vier, estaremos de pé, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se formos espremidos pela sociedade e pelo mundo, só vai sobrar azeite, meu irmão. Só vai sobrar azeite. Porque estaremos tão cheios da manifestação do Espírito Santo, que aonde o inimigo tentar tocar, vai ter o azeite do Senhor em nossa vida. Posso ouvir glória a Deus, meu irmão? Aleluia, que bom que você está fiel nisso. Agora, a perseguição, irmãos, tem a ver com uma convicção. Porque o diabo está perseguindo a igreja em todo tempo, todo dia, em todos os momentos. Conta-se uma história que o Sendero Luminoso, lá no Peru, quando eles governavam sobre aquele país, que quando eles tinham lá uma milícia poderosa naquele país, estavam armados e procurando gente que não aceitava o governo que eles queriam impor naquele país. Entraram numa igreja, batista inclusive, a história diz que é batista, e estava tendo um culto na igreja, 50 pessoas cultuando. E aí o líder pegou a arma e falou: vamos matar todos que estão aqui dentro, todos estão aqui dentro. E os caras prepararam as armas e falaram: vamos matar todo mundo agora, prepara para morrer todo mundo. E aí o líder chegou e falou: vamos dar uma chance. Quem não quer morrer em nome de Jesus pode ir embora. Tinham 50, 20 foram embora. Aí o líder falou: ajoelha de frente para o altar, de costa para a gente. Os 30 que ficaram ajoelhados. Daqui a pouco ouviu os tiros. Pá, tá, um monte de tiro. E os quentes botavam a mão assim no corpo e não sentiram bala. E aí olharam e estavam todos vivos. E aí se levantaram e o líder do Sendero Luminoso disse: matamos os 20 que saíram. E o pastor perguntou: mas por quê? Nós não conseguimos conceber pessoas que não têm convicção naquilo que creem. O inferno reconhece a convicção e a igreja não. A nossa convicção é que Cristo é o nosso Senhor, e se morrermos aqui agora, estaremos amanhã na eternidade pelo nome dEle. Sabe qual é o problema, irmãos? Aquele que anda sem azeite vai sair correndo para fugir da crise, mas quem anda no azeite vai encarar a crise, vai entrar de cabeça, vai guerrear contra ela, e vai sabendo de que mesmo que a batalha seja grande, ao final será mais que vencedor em nome de Jesus.
O nosso maior desafio, irmãos, não estar em ter a lamparina, não estar em estar na porta do noivo, não estar em estar bem vestido com a roupa adornada, estar em não faltar azeite. A palavra do Senhor, a minha, a você é que nunca falte azeite sobre a nossa cabeça. Que nunca falte o azeite do Senhor sobre a nossa cabeça. Que haja no nosso interior a certeza, se houver o azeite do Senhor, pode vir o que vier, seremos vitoriosos. Mas o problema é que nós abrimos mão do azeite pelos nossos pecados. O que rouba o azeite da nossa vida? O pecado, a falta de arrependimento. Pecado. Transações ilícitas que fazemos, relacionamentos que não são abençoados pelo Senhor. Irmãos, abra mão do pecado pelo azeite. Abra mão daquilo que o pecado te oferece pelo azeite. Agora vamos lá, escute comigo, irmão. Sabia na Bíblia um homem? Esse homem, ele era um cobrador de impostos. A Bíblia chama ele de Zaqueu. Zaqueu é o personagem, olha só, está no Evangelho. O personagem central do texto é o Zaqueu, ele está ligado? Mas Jesus rouba a cena. O autor quer falar de Zaqueu, mas Jesus aparece e muda tudo. E a história fala que Zaqueu era um homem pequeno, baixa estatura, sobe na árvore para ver Jesus passar. A árvore era um sicômoro bravo, tinha espinhos. Ele senta lá em cima, Jesus passa na rua, olha para esse cara e fala: Zaqueu, desce depressa, me convém pousar em sua casa. Zaqueu desce correndo, vai para casa, prepara a mesa, prepara a ceia, prepara a água, prepara o pão, prepara a bebida, prepara tudo, bota tudo na mesa. Jesus começa a comer com ele e de repente Zaqueu pega a palavra e fala: ó Senhor, eu quero dizer uma coisa. Fala, Zaqueu. Quer dizer para o Senhor uma coisa? Eu quero, olha o Zaqueu. Jesus não pediu nada para ele, só entrou na casa dele. Falou: Senhor, eu quero pegar a minha riqueza e dividir com os pobres. Diga comigo assim: amém. Se todo rico fizesse isso, aleluia. Ele pega a riqueza dele, que pertence a ele, e vai dividir com os pobres. Se ele tem 1 milhão, vai dar 500 mil para os pobres, 500 mil pertence a ele. Se ele tem 10 milhões, 5 milhões para os pobres, 5 milhões para ele, vai dividir com os pobres. Então isso é uma ação social. O que é uma ação social? Ele quer abençoar, ele não quer mais a riqueza, ele quer dividir, então ele pega lá, se ele tem 2 carros, vai dar um, vai ficar com o outro. Se ele tem 2 casas, vai vender uma, vai ficar com a outra, dividir com os pobres. Mas o arrependimento está no segundo estágio. E se eu roubei alguém em algum momento da minha vida, se eu defraudei alguém, escute, irmão, presta atenção que isso é sério. O Zaqueu fala: se em algum momento eu roubei de alguém alguma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus levanta e falou: houve arrependimento nessa casa. Agora, irmãos, imagina um avivamento poderoso no Brasil. Posso ouvir amém? Mas eu quero ouvir um amém bem forte. Imagina um avivamento poderoso no Brasil. E todos esses políticos que roubaram o Brasil durante a vida inteira devolvessem 4 vezes mais do que roubaram. Irmãos, o Brasil vai ser o país, o dinheiro da cueca, o dinheiro do apartamento, o dinheiro do não sei o que lá, o dinheiro da bolsa, o dinheiro tudo, dever tudo, quadruplicado. Que país seríamos, irmãos? Imagina, irmão, se os caras devolvessem tudo e restituíssem 4 vezes. Está vendo como é que o avivamento é importante? E se o cara fizer isso, a gente até perdoa, né? Eu digo ao povo que eu roubei tantos milhões da construção, tal, mas eu vou devolver tudo que eu tenho. Irmãos, eu vou bater palma de pé para quem fizer isso. Isso é o quê? Avivamento. Porque o avivamento começa com o arrependimento. O problema é que nós queremos ser avivados sem arrependermos. Nós queremos avivamento, mas não queremos largar o pecado que carregamos. Imagina, irmãos, então, se cada vereador, deputado, senador, prefeito, governador, presidente, juiz, desembargador, que roubou e roubaram muito, não foi? Ó, irmão, eu era criança, eu não era pequeno, eu era criança assim, pequenininho. Falavam que no Brasil o político era corrupto. Eu estou velho e ainda continuo falando isso. Mas o avivamento vai pegar esses caras também, em nome de Jesus, irmãos. Ai, vai pegar.
Sabe por quê? Porque a igreja está pegando fogo, irmãos. A igreja está incomodada. A igreja está queimando azeite por todo lado. E prepara, irmão, prepara, porque vai chegar um tempo em que nós vamos ver pessoas entrando em arrependimento, fazendo vídeo na rede social dizendo: eu roubei muito, mas eu quero devolver. Posso até ser preso, mas eu quero Deus na minha vida. Isso é poderoso, irmãos. Isso é o evangelho de Cristo. Imagina, irmãos, aquele Zaqueu batendo na casa da dona Maria. Sempre tem uma Maria, né? Temos Maria aqui, amém? Então, tem Maria aqui lá também. A Maria, e o Zaqueu bateu com a dona Maria. Dona Maria, ô seu Zaqueu, o que o senhor quer? Eu vim aqui para devolver a senhora. Devolver o quê? O que eu lhe roubei. Eu lhe defraudei tanto, vou te devolver 4 vezes mais. Mas por que, seu Zaqueu, o senhor quer me devolver dinheiro? Porque eu encontrei Jesus. E quem encontra com Jesus, a vida muda. Imagina isso, meu irmão. Imagina um monte de Zaqueu andando por Curitiba com maleta de dinheiro, devolvendo a quem roubou. Isso é um avivamento. Jesus falou assim: agora veio salvação a essa casa. A salvação chegou na casa do Zaqueu. Ele mudou de vida. Deu um exemplo prático. Mas a gente quer converter, mas não quer mudar de vida. O evangelho é mudança, irmãos. Evangelho é arrependimento. É a dor da nossa alma pelo nosso pecado. E dizer: Deus, eu sou um pecador, eu sei. Mas eu quero ser um pecador arrependido para sempre. Davi é o exemplo de um homem que mata, que adultera, que é homicida, que se faz de bonzinho para esconder seu pecado. Mas um dia o Natan chega na casa dele, o profeta declara: é um homem que tem uma ovelhinha bonitinha, ele é bonzinho, tem uma ovelhinha só. Mas tem um vizinho dele que é milionário, tem um montão de ovelha. A ovelhinha do pobrezinho come na mesa, bebe no copo da água, dorme com as crianças. E o rico vai receber alguém importante. E de repente, esse rico vai na casa do pobre, pega a ovelha dele, mata a ovelha dele, serve como banquete. Davi deve ter pego a espada, dado um salto: eu vou matar esse desgraçado, que a mão do Senhor pese 4 vezes contra essa família. E o Natan, no evangelho, na linguagem de amanhã, fala assim: é você, pilantra, esse cara de amanhã, que fez exatamente isso. Ninguém sabe, Davi, ninguém viu. Davi, ninguém sabe do que você fez. Davi, olha só, você estava no teu oculto fazendo essa bobagem, mas Deus viu. Davi entra em arrependimento. O cara entra em arrependimento. Os ossos de Davi secavam pelo seu pecado. A voz dele se calou. E ele fala: cria em mim, ó Deus, agora um coração puro e renova meu espírito. Não retira de mim teu espírito. Eu preciso mudar, Senhor, muda. Eu quero mudar, Senhor. Arrependimento. Mas a espada veio sobre a casa de Davi. O filho da Betseba, com ele, morre. O Absalão, morto. Adonias, morto. O que estrupa Tamar, morto. 4 filhos. 4 filhos. Ele disse que a multiplicação da dor deveria ser por 4. Ele recebeu a punição que ele julgou. Da maneira que julga, seremos julgados. Entenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Se eu não te ensinar, não vai ter outro. Ou nós arrependemos do pecado e carregamos e abandonamos ele, ou vamos ficar na porta com a lamparina acesa ou apagada. Senhor, está faltando azeite. Faltou azeite. É o arrependimento. É o arrependimento de deixarmos aquilo que nos é bom embora e ficarmos com aquilo que é melhor, a Cristo. É deixarmos aquilo que é legal passar. Em nome do bacana, em nome do legal, em nome do joia, vai embora. Eu prefiro ficar com o Senhor. Eu vou escolher Deus. Pastor, eu tenho um namoro, eu transo com a namorada. Termine o namoro hoje. A partir de hoje a espada está sobre a sua cabeça. Pastor, eu tenho um amante. Confesse para a sua mulher hoje. Ela vai descobrir a partir de hoje, porque se eu souber eu falo.
Minha função é essa, meu irmão. Ou eu sou profeta ou sou um saquinho de amendoim com casca. Você pode escolher. Eu uma vez falei para uma moça assim, minha filha, você tem que mudar de vida, porque a vida que você leva vai te levar ao pecado, à destruição. Essa moça trocou de igreja e falava mal de mim no Orkut. Eu sou profeta há muito tempo. 10 anos depois encontrei essa moça no meu gabinete, falando, pastor, quero pedir perdão ao senhor. Falei, por quê? Porque eu falei mal do senhor, minha filha, está tudo certo. Fala mal mesmo. Só fez coro com o diabo, porque ele também fala. Deu certinho. Pastor, mas eu quero dizer para o senhor que o senhor tinha razão. Há 10 anos atrás eu saí daqui da igreja e preferi o pecado. Hoje volto para essa igreja com HIV. O pecado tem um preço, irmãos. E o salário do pecado é morte. Eu quero levar você para o céu e chegar lá na porta do céu, você com a lamparina pegando fogo. Entra, meu filho, esse aqui é veneno. Não dá, meu irmão. Sabe qual é a nossa crise, irmãos? Queremos que Deus abençoe aquilo que nós não temos a capacidade de santificar. A santificação não depende de nós. Sem santificação não veremos ao Senhor. Eu me lembro de um casal que queria casar na igreja, um casal que andava na santidade, irmãos, e andava na santidade por luta pesada mesmo. Pastor, a luta estava grande. Eles tinham uma grana para casar. E estavam numa luta muito grande. E num culto, Deus falou com a noiva para ela dar tudo que ela tinha guardado para o casamento de oferta. Ele estava construindo o templo. E o noivo, no mesmo culto, sentiu Deus a mesma coisa, mas ficou com vergonha de falar com a noiva. Pegaram o ônibus indo para casa, os dois no ônibus, e no caminho, ele falou assim, tem que te falar um negócio, que é muito sério. E ela falou assim, eu também tenho que te falar um negócio que é muito sério. Aí ele falou assim, bom, amanhã a gente fala, não, hoje. Sentaram no sofá da sala da mãe dela, ajoelharam, oraram, e falou, olha, o Deus mandou pegar tudo que nós guardamos para casar e dar de oferta. Ela falou assim, é de Deus, que Deus falou comigo também. No domingo, na segunda-feira, os dois foram na igreja com um envelope graudinho e entregaram de oferta assim. Falei, que isso aí é oferta, pastor? Mas que oferta é essa? Nós guardamos para pagar o casamento. Falei, mas cara, que loucura, vocês vão dar tudo. Deus mandou. Então, se Deus mandou, não posso me meter. Orei, Deus abençoe. Vocês têm o quê? Pastor, só temos a casa sem nada dentro, sem um móvel, sem piso, sem zero. Casa pelada, casa nua. A casa destruída. E vocês vão casar quando? Vamos casar daqui a 8 meses. Não temos nada. Mas está mandando a santidade, os dois, tá? Porque sem santidade não consegue isso. Até para dar oferta sem santidade a gente tem dificuldade. A gente quando está na santidade, a gente dá até o que não tem. Mas quando a gente está fora da santidade, a gente não consegue dar até o que está sobrando. E essa moça casou, ganhou porcelanato da casa, geladeira, fogão, máquina de lavar, pano de prato, tudo eles ganharam, tudo. E eu dei a lua de mel. Eu dei, vou dar para vocês uma pousada lá em tal lugar, vira o preço, eu paguei para eles. Iam casar na quinta-feira, na terça ele foi à igreja para eu poder imprimir um negócio. Eles iam de ônibus para a pousada. Uma irmã que trabalhava na igreja emprestou o carro com o tanque cheio de dinheiro do pedágio para eles irem. Quem anda na santidade é visitado pela manifestação da glória de Deus. Quem anda na santidade, então jovem, santifica teu casamento. Santifica seu namoro. Você vai ver milagres extraordinários na sua vida em nome de Jesus. Santifica o seu relacionamento. Aí a juventude pensa que engana eu. Engana a Joe, a mim. Claro que não. Eu olho para o casal, eu sei que está transando, irmão. Dá para ver que está fazendo bobagem. Não engana ninguém. O pai e a mãe sabem e não tem coragem de confrontar. Me liga, me manda um zap secreto que eu confronto, se for preciso. Manda para o pastor Jefferson, então, que ele resolve. Sabe o que é interessante, irmãos? O povo pensa que crente é bicho bitola, bonzão. Não, meu irmão. Vai para o inferno. Diga misericórdia. Obrigado. Quem vai encontrar com o noivo? As que confessaram. As que guardaram azeite. Irmãos, as
10 estavam juntas, tinham lamparina, tinham as vestes, queriam se encontrar com o noivo, mas faltava preparo. Tem muita gente que está tentando encontrar com um noivo despreparado, despreparada. Não tem volta, meu irmão. Temos que cortar na carne. Jesus falou: se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, corta e fica sem ela. É melhor entrar no céu sem a mão do que ir para o inferno com as duas. Se queremos avivamento, temos que aprender a andar em arrependimento e confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, tem uma coisa que falta hoje em dia na igreja, é o confessionário, onde as pessoas podiam entrar lá e contar o que elas estavam passando. Nós temos até os gabinetes para isso, mas não é a mesma coisa. Eu fico olhando, irmãos, que nós temos que aprender a contar a culpa um para o outro. Teve coragem de fazer, tenha coragem de contar. Teve a coragem de errar, tenha coragem de voltar e pedir desculpa, pedir perdão e recomeçar. Evangelho, meu irmão, é recomeçar, todo dia. O Thales Roberto tem uma música que ele canta: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu preciso escolher Deus todo dia, irmãos, todo dia, porque o pecado bate na porta dioturnamente. O diabo sabe ser diabo, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo é bom, é em ser diabo. Porque ele não desistiu desde o início. Ele sabe que vai ser esmagado a sua cabeça pelo filho da que nasceu da mulher. Mas ele perturba 24 horas por dia. Eu não sei você, mas o capeta me enche a paciência. Pastor, eu não. Tem alguma coisa errada. Conto-lhe uma história. Conta-se uma ilustração, baseada em fatos reais, de que uma determinada igreja vai fazer um grande culto, numa concentração evangelística durante o carnaval. E aí, junto à igreja, tinha uma praça onde botava-se um bloco de carnaval, e o povo ia fantasiado todos os dias. O pastor pregou sexta, pregou sábado, pregou domingo, pregou segunda-feira. E no último dia, o pastor resolveu pregar na terça-feira sobre a volta de Jesus. Posso ouvir amém? Não tem mensagem melhor que essa. E está o pastor pregando sobre a volta de Jesus e falando que o diabo é o adversário, no derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto o pastor estava pregando, um folião se veste de diabo e vai para o carnaval. Aquela imagem que a gente fala de diabo, né? Roupa vermelha, cauda, rabo é feio, varão, cauda, chifre, tridente. E está lá o cara saindo de casa com a sua roupinha de diabo, maquiado de diabo. E quando o cara chega literalmente na porta da igreja, começa um tiroteio lá na praça. E o cara fica desesperado, ele quer entrar em algum lugar, ele não sabe para onde vai, e ele entra na igreja. E o pastor está vendo o tiroteio e fala: está vendo, irmãos? Está vendo esse tiroteio aí? O diabo está aí fora, o diabo está aí fora. Quando ele acabou de falar, entra o cara vestido de diabo na igreja, correndo igual um desesperado, irmãos. Porque afinal de contas, o tiroteio lá fora, a gritaria lá dentro, o cara se desesperou, não sabia o que fazer, irmão. Quando o diabo entrou na igreja, saiu todo mundo correndo, o diácono fugiu, o pastor se escondeu, os irmãos saiu todo mundo correndo, o intercessor foi embora, uma correria louca, e o rapaz de diabo não sabia o que fazer, aquela confusão. Tinha uma senhorinha, irmão, sentada lá no cantinho, agarradinha com a Bíblia dela, tremendo ali. E o diabo lá não sabia o que fazer e foi naquela moça falar com ela para saber o que estava acontecendo, porque tiroteio lá fora, correria lá dentro. Quando ele coloca a mão no ombro da senhora, ela fala assim: seu diabo, eu estou aqui na igreja há 40 anos, mas eu estou contigo e não abro. Fechadinha. Tamo junto. Ó, colado. Hashtag partiu eu e o diabo. Imagina, irmão. 40 anos. Dizem que é verdade essa história. Lenda urbana. Pensa comigo, irmão. Vem comigo nessa história.
Imagina, irmão, se não confessar não adianta. 40 anos na fé, não quer dizer nada. Pastor, eu venho ao culto todos os domingos. Não te faz um crente. Dormir na garagem da sua casa não faz de você um carro. Passar um mês dentro do McDonald's não faz de você um hambúrguer. Ficar 24 horas na igreja não faz de você um crente. O que faz de mim um crente? Arrependimento e confissão. Se confessar o pecado, Ele é fiel e justo. Eu preciso começar a entender uma coisa. O Espírito do Senhor, que se revela à sua igreja, fica passeando sobre a congregação, a fim de nos convencer do nosso pecado, da condenação, do juízo. Eclesiastes nos ensina que, Eclesiastes 9, versículo 8 diz que nunca falte o azeite, o óleo sobre a nossa cabeça. É como se o azeite na Bíblia fosse um combustível para acender aquela lamparina, para manter uma tocha acesa, para manter uma cidade acesa e edificada. Esse mesmo azeite, irmão, tem a contribuição de manter a chama do Espírito Santo acesa sobre a minha vida. As insensatas tinham a chama, mas não tinham azeite, queimavam por um tempo, mas logo iam embora. Mas as prudentes não. Carregavam a chama e carregavam azeite para que não se apagasse a chama. Coisa linda, irmãos, é pensar que essas prudentes falam, não dá para dividir aquilo que conquistamos com tanta dificuldade. Divide comigo. Quanta gente na igreja que é carona da fé. Aquele que ora por mim, busca por mim, clama por mim, jejua por mim, intercede por mim, irmão. Temos que amadurecer. Está na hora de eu lutar as minhas guerras. Não dá para terceirizar algumas batalhas. Não dá para terceirizar para o intercessor que fica ali. A gente fica enchendo a cabeça. Ah, intercessor, pelo amor de Deus, olhe por essa causa, olhe por isso. Aí amanhã volta, ah, intercessor, olhe por essa causa. É o popular irmão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você está orando por quê, meu irmão? Se você não está clamando por outro, lute as suas guerras sozinho. Aprenda que a batalha espiritual, em alguns casos, será eu e a guerra que eu estou passando. Não dá para terceirizar aquilo que Deus confiou para mim fazer. Tem batalhas que, claro, são óbvios, vamos compartilhar. Mas há batalhas que você vai ter que vender sozinho. Azeite não pode faltar. Porque senão você abandona. Não dá, irmãos. Te dou um conselho, é entrar no YouTube ainda hoje e assistir lá um documentário, deve ser uns 30 minutos. Richard Bruderman, Torturados por Amor a Cristo. Tem um livro sensacional. Lá no tempo da Romênia, onde o evangelho era proibido, esse cara apanhou durante anos, foi torturado porque era crente, nunca negou a Jesus. Esse homem vai pregar em Nova York para os pastores americanos. E durante o culto, ele tira a blusa, fica sem camisa. E ele vira de costas. Não dá para, é incontável o número de marcas que esse homem tem nas costas, de chibatadas que ele levou na cortina de ferro. Durante o governo de Lenin e companhia, que as universidades adoram aí, e que a igreja deveria repudiar todo dia. Esses caras mataram crente, torturaram crente, mas o Richard Bruderman saiu de lá um dia, em que ele ouvia 24 horas, está num vídeo, numa sala escura, trancafiada, dizendo o seguinte: o cristianismo não presta, o regime soviético é o poderoso. Mas um dia a cortina de ferro caiu, o evangelho prosperou, a Romênia passou pelo avivamento, esse homem foi solto, chegou na porta de casa, depois de 14 anos torturado, e disse para os filhos assim: valeu a pena, e passaria mais 14 anos sofrendo por amor a Cristo. Tem crente que não consegue sofrer 14 minutos. Se 14 minutos de guerra passarem, mudam de lado. Irmãos, avivamento é separar os homens dos meninos.
as mulheres das meninas. Está na hora de um posicionamento verdadeiro, dizendo: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. O Isaías chega diante do altar do Senhor e declara: eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. E o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías só consegue ouvir isso depois que ele confessa o pecado. E um serafim, não é um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, é um serafim. Ele voa do altar com uma tenaz e uma brasa viva, vai até o Isaías, toca nos lábios dele, e ele ouve: o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi arrancada. O que é iniquidade, meu irmão? Iniquidade, no contexto bíblico, é aquele pecado que a gente confessa e não sente mais dor dele. Já estamos acostumados a viver com ele. Iniquidade é aquele pecado que a gente carrega e não nos faz mal. Já acostumou. É o tal do cacuete. É o tal da mania. É o tal desse trejeito. É aquela mania que a gente tem de fazer um negócio. É isso aí, é iniquidade. Aquele pecado que a gente erra, até fala: Deus me perdoa aí. Não, irmão. Não existe oração assim. Não existe oração em: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Deus não vai perdoar de nenhum, porque você pecou cada um nominalmente. Então confesse pecado nominalmente. Senhor, eu pequei em tal área, me arrependo dessa. Senhor, pequei em tal área e me arrependo dessa. A nossa iniquidade será arrancada quando nós tivermos vergonha do pecado que carregamos e decidimos andar em completa unidade com aquilo que é ser um prudente. A noiva prudente. O noivo está chamando a noiva para um preparo. Há um tempo de bodas, de encontro, de festa separado para noivo e para noiva. Precisamos estar preparados, nos voltarmos ao noivo. Precisamos nos voltar ao noivo. Jesus é o noivo e a igreja, a noiva. Temos que nos voltar para o noivo. A parábola diz, no final dela, Jesus fala: vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus conta uma história de um homem que plantou, que colheu, transbordou os celeiros, deitou numa rede, pegou água de coco, camarãozinho no espeto, Wi-Fi da casa, deitou lá e falou assim: alma, descansa hoje, descansa, folga, regozija-te. Ah, que tranquilidade. E ele fala com a alma dele, e do céu vem uma voz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Não basta ter celeiro cheio, não basta ter celeiro transbordante, se não houver arrependimento. Porque se essa noite o Senhor pedir a nossa alma, o que nós guardamos no depósito celestial, a nossa crise não é o que fazemos por bem aqui na terra, é o que depositamos lá em cima. Não importa, irmãos, tudo aquilo que construímos aqui embaixo. O que nos importa é o que construímos lá em cima. É aquela história do evangelista que está pregando o evangelho para um grande fazendeiro, e esse fazendeiro para, e esse homem está pregando para ele, e ele para o seu cavalo, ele salta do cavalo, e o pastor pregando, o evangelista pregando, ele fala: Senhor, olha para a sua esquerda. E ele olha para a esquerda: está vendo essa terra toda aí? Toda. Está vendo o final dela? Não, toda essa terra é minha. Olha para a sua frente agora. O cara olhou para frente: está vendo sua frente? Toda essa terra é minha. Olha para trás do Senhor, ele olhou e está vendo toda a terra é minha. Olha para o lado direito, agora toda a terra é minha. Está vendo esse chão que você está pisando? Essa terra também é minha. Eu tenho tudo o que eu preciso. E o pregador fala para ele assim agora: olha para cima. E o cara olha para cima. E o que o senhor tem lá em cima? O que eu tenho lá em cima? Não, lá em cima eu não tenho nada. De que vale toda essa terra construída aqui, se você não construiu nada lá? Uma vida de santidade é construir moradas nas regiões celestes. Andar em santidade, irmão,
é ter a certeza de que eu vou morrer aqui na terra, e quando abrir os meus olhos eu estarei pisando em ruas de ouro da Nova Jerusalém, aquela que é a promessa de Cristo a mim e a você como igreja, que está lá em Apocalipse, que diz: João viu ruas de ouro naquele lugar, aquilo que é o metal mais precioso e mais cobiçado aqui na terra, lá no céu você vai pisar nele, porque o Senhor preparou melhor para a gente na eternidade. Irmãos, uma vida de santidade é abandonar tudo que esse mundo nos quer, nos oferece, nos entrega, nos dá, por aquilo que é maior, que é o céu, que é a vida eterna, que é: eu posso aqui na terra morar de aluguel, morar no financiamento, morar num puxadinho, morar de favor, mas se eu sou um servo fiel, lá na eternidade, está preparada uma mansão celestial em ruas de ouro, porque não é aquilo que eu construí aqui que importa, é aquilo que o Senhor, que eu permitir me construir lá, e que o Senhor prometeu para mim e para você. Se assim não for, eu vou, teria dito: vou preparar-vos lugar. Já está preparado, meu irmão, vai ficando de pé quem tem lugar preparado no céu. Já está preparado para você na eternidade, o lugar que você vai passar todos os dias da sua vida ali, e naquele lugar um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Ele a ajudará desde o romper da manhã. E eu quero dizer para você, meu irmão, uma última coisa: cuide do seu azeite. O diabo quer não apagar o seu fogo, ele quer roubar o seu azeite. O diabo não quer apagar o seu fogo, ele quer que falte azeite. O diabo não quer apagar seu fogo, ele só quer que falte azeite. Diga comigo: o diabo, pode falar diabo, irmão, eu estou aqui. Se ele vier eu resolvo. Pode falar diabo, vai. O diabo, vocês têm medo, né, de falar, né? Vamos lá: o diabo não quer apagar meu fogo, ele quer roubar meu azeite. Portanto, meu irmão, não extingais o Espírito Santo que há sobre vós. Seja cheio do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Eu sonho, irmãos, com uma juventude cheia do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, casais cheios do Espírito Santo, pessoas com idade mais madura cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque isso vai ser o grande sinal de que estamos no caminho do avivamento. Eu quero dar para você uma chance hoje, irmão, de recomeçar a sua caminhada em Deus. Aí no seu lugar você começar a dizer: Senhor, eu quero que você comece a orar onde você está aí. Se você puder, procure uma outra pessoa para orar com você, que não seja seu esposo, sua esposa, alguém da sua família. Procure uma outra pessoa e comece a orar com ele, com ela. Diga: nós precisamos estar cheios do azeite, precisamos estar tomados pela manifestação da glória de Deus. Vamos fazer esse movimento agora? Se movimenta aí. Procure uma pessoa que não seja sua esposa, nem seu esposo. Ore com ele, ore com ela. E vai, se movimenta aí, procura alguém, não fica sozinho não. Ore com alguém e diga: nós precisamos ser cheios do azeite. Nós não podemos estar vazios. Precisamos ser tomados pelo azeite do Senhor. Se movimenta aí. Se você vê alguém sozinho, vai até ele, vai até ela. Comece a orar com ele. Comece a orar com ela agora em nome de Jesus. Ora mesmo, ora e profetiza, ora e declara, ora e abençoa. Abraça ele, pega o nome dele, pega o nome dela. Ore com ele, ore com ela, vai se movimento. Tem uma senhora aqui sozinha aqui na frente, ó. Vem cá, minha filha, ora com ela aqui, ó. Tá sozinha aqui, tadinha. Ela quer alguém para orar com ela aqui, aqui. Aqui, ó, isso. Ora com ela aqui, vamos lá. Isso, ore. Vamos cantar. Irmãos, quero orar com você. Se você está aqui hoje afastado do caminho do Senhor e quer voltar ao Senhor, você, ninguém melhor do que eu, sabe que você precisa dele. Se você quer voltar para o Senhor, se você está hoje dependendo de uma visitação do Senhor para recomeçar um novo tempo na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Nós queremos orar com você, abençoar você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, porque sem Jesus não tem jeito, é lamparina apagada. Com ele é lamparina acesa e azeite sobrando para não faltar fogo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você também pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós vamos abraçar você e orar com você. Mas se você já é crente e quer apresentar algo ao Senhor em especial,
diante do que você ouviu dessa palavra, você também pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Nós vamos orar com você e abençoar a sua vida. Então, se alguém nessa condição, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, sendo você crente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar ao Senhor, você pode se movimentar até o altar, vir até aqui, se ajoelhar aqui, e a gente vai vir o intercessor para orar com você. Se você quiser confessar algo, ele vai falar com você. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, depois que ele orar com você, os pastores orarem, você pode dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Então pode vir do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Hoje é uma noite especial de alinhamento, de conserto, de apertar o parafuso que está solto. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer voltar ao Senhor, quer entregar a sua vida ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor e dizer: olha, eu estou aqui, eu quero recomeçar com Deus, eu quero confessar um pecado, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós queremos fazer esse movimento. Erga as suas mãos bem alto em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos, nos dê uma semana em paz, nos dê uma semana abençoada, nos leve guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Você na transmissão, que Deus te abençoe. E se você ainda assim quiser, pode vir até o altar do Senhor. Vamos orar com você, profetizar sobre sua vida, abençoar você, em nome de Jesus. Diga, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Diga ao Senhor: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar.